Olá, o meu nome é Nuno Rafael, sou nutricionista e hoje venho-vos tentar falar das estratégias que devemos usar a nível nutricional para preparar um dia de jogo. Antes de começarmos a falar nas estratégias para ter no dia de jogo, temos que deixar claro que todos os outros dias contam. Não vale a pena estarmos a fazer apenas a alimentação certa no dia de jogo e não alimentarmos pessimamente no resto da semana. Depois de garantir o básico e termos uma alimentação saudável todos os dias, temos que nos focar em dois pontos principais: a hidratação do atleta e a parte energética, que é o consumo de hidratos de carbono, para que no dia do jogo o atleta esteja com as reservas energéticas preenchidas. Em relação às reservas energéticas, o que se costuma usar é fazer um dia de carga de hidratos de carbono anterior ao dia de jogo. Estamos a falar num dia em que o atleta consome uma quantidade de hidratos de carbono superior ao que costuma fazer no resto dos dias, para que as suas reservas se preencham ao máximo e que chegue ao dia de jogo com as suas reservas de glicogênio muscular e hepático principalmente preenchidas. Essa carga de hidratos de carbono tem que ser calculada em função do peso do atleta. E o que normalmente costumamos usar é fazer entre 7 a 8 gramas de hidratos de carbono por quilograma de peso. Imaginamos, num atleta de 70 kg, o atleta tem que consumir entre 420 a 560 gramas de hidratos de carbono. E isto estamos a falar no dia anterior ao jogo, porque no dia de jogo devemos fazer uma refeição entre 3 a 4 horas antes do jogo, em que tenhamos entre 1 a 3 gramas de hidratos de carbono por quilograma de peso. Quanto mais próximo do evento desportivo tivermos, menor a quantidade deve ser. Imaginemos que se não conseguimos preparar uma refeição 4 horas antes, em que podemos se calhar dar 3 gramas de hidratos de carbono por quilograma de peso, reduzimos então conforme mais próximos estivermos do evento desportivo. Ao nível de hidratação também temos valores de referência que devem ficar também consoante o peso do atleta. Devemos ingerir entre 5 a 7 ml por quilograma de peso do atleta. Mais uma vez, dando o exemplo de um atleta perto dos 70 kg, deve consumir entre 350 a 490 ml. Entrando aqui para uma parte mais de intrajogo, temos também de ter em conta que se o jogo tiver uma duração superior a 1 hora, podemos também falar aqui da reposição de hidratos de carbono ao longo do jogo. Estamos a falar de estratégias como de géis isotónicos, de gomas, de bebidas açucaradas, de fruta, de os famosos cubos de marmelada. Temos que ter aqui uma ingestão entre 30 a 60 gramas de hidratos de carbono por hora de jogo. Então, é de preparar estas estratégias e de ter em conta já consoante o tempo e a duração que estamos a prever que o exercício dure. Após o nosso jogo, temos que pensar na recuperação dele mesmo. Os nossos músculos e as nossas fibras têm que ter uma recuperação e precisam de nutrientes para que isso aconteça. E aí entra o principal macronutriente, será a proteína, mas não nos podemos descurar de repor a energia que gastamos e os fluidos que perdemos. Então, a nível de hidratos de carbono, as recomendações que temos é de ingerir pós-jogo ou pós-treino 1 grama de hidratos de carbono por quilograma de peso. A nível de proteína, podemos ingerir ali uma quantidade entre 25 a 30 gramas de proteína. A nível da reposição dos fluidos, considera-se que a reposição tem que ser feita de 120 a 150% da perda de peso perdido. Fazendo um exemplo, um atleta que perda 1 kg tem que repor entre 120 a 150% desse quilo perdido. Tendo aqui um exemplo prático, um atleta que perca cerca de 1 kg tem que fazer uma reposição na ordem de 1,2 litros a 1,5 litros de fluidos. Com fluidos queremos dizer água, mas também podemos ter aqui em conta os minerais que o atleta perdeu, então temos que também repor os minerais. E como é que podemos fazer isso? Através de bebidas isotónicas ou então da melhor bebida com coeficiente de reidratação, que é o leite. O leite entra aqui como uma bebida de reidratação muito importante, porque a principal composição do leite é água e também tem uma riqueza em vitaminas e minerais importante. E já estamos a trabalhar também no outro fator que eu há bocado falei, que é o facto de o leite ter proteína. Não será o suficiente, também depende muito da quantidade que bebemos, mas o leite é considerado uma bebida de recuperação pós-jogo ou pós-treino de extremamente importância porque é bastante completo. Na parte da recuperação muscular, também não nos podemos esquecer que as frutas e os legumes têm um papel fundamental na questão do poder antioxidante que têm
na recuperação das células musculares. Entrando agora no tema da suplementação desportiva, vou começar por falar no suplemento mais conhecido e mais usado, a Whey Protein, conhecida como soro de leite. Eu vejo a Whey Protein como uma necessidade, conveniência, de que em qualquer lado podemos ter uma dose de proteína isolada de outros macronutrientes que nos possa satisfazer. A Whey Protein também tem outro lado muito positivo, que é a sua relação qualidade-preço-benefício. Porquê? Porque comparativamente com outros produtos proteicos que há à venda em supermercados, tem uma relação custo-benefício muito superior. Entrando agora numa parte de suplementos um pouco mais potenciadores de performance esportiva durante o jogo, temos a cafeína. A cafeína pode ser tomada em doses entre 3 a 6 mg por quilograma de peso e deve ser tomada entre 45 minutos a 1 hora, que é quando tem o seu pico de atuação. A cafeína atua de duas maneiras: na ativação do sistema nervoso central, provocando uma maior atenção do atleta, e também na redução da percepção de fadiga, que faz com que o atleta não tenha tanta noção do cansaço que já está a ser provocado. A cafeína pode ser consumida de várias maneiras, desde o café, que tem em torno de 60 a 80 mg de cafeína, desde uma bebida energética, por exemplo, a famosa Red Bull, que também tem perto da mesma quantidade do que um café, ao contrário do que se é falado, ou até mesmo entre cápsulas e géis desportivos, que é das melhores maneiras porque sabemos exatamente a quantidade específica que tem cada cápsula. Podemos ainda falar na creatina, que é um dos suplementos mais estudados a nível de evidência científica e com mais comprovação da sua eficácia. Temos também que perceber que a toma da creatina não é de fase aguda, não podemos tomar e esperar um efeito logo. A toma da creatina é de fase crónica, então o que podemos dizer com isto é que temos que tomar durante um certo tempo para podermos ter os benefícios que a creatina nos oferece, que são, por exemplo, o aumento de força, o aumento de massa muscular, o aumento da capacidade de recuperação, o aumento de explosão, da capacidade de explosão. E estamos a falar de que é uma toma diária de 3 a 5 gramas, dependendo do peso do indivíduo, mas que deve ser calculado por nutricionista. O que também podemos ter em conta a nível de suplementação é o que já falei anteriormente na questão dos intrajogos ou intratreinos, que quando temos um exercício prolongado, devemos fazer uma ingestão de hidratos de carbono ao longo do exercício, em alguma pausa. Podemos falar aqui da questão de géis, da questão de bebidas isotónicas, dos chamados isocarbos, que são misturados na água, e que por vezes alguns géis também, agora referendo à questão da cafeína, têm incluído cafeína, que também é um bom suplemento ergogénico para ser introduzido em intervalos de treino ou jogo, e que também é considerado suplementação. Em jeito de conclusão, é importante referir que todas estas estratégias que fomos falando devem ser treinadas em dia de treino e nunca experimentadas em dia de jogo, porque o dia de jogo nós temos que ter tudo a correr bem. E como nós também treinamos os músculos nos treinos para que estejamos bem em dia de jogo, na parte nutricional será igual. Teremos que treinar em dia de treino para que depois, no dia de jogo, tudo corra bem e que estas estratégias sejam positivas.